Bom dia. Bom dia. Hoje no Sem Neura vamos falar sobre o preconceito, principalmente em relação às pessoas diagnosticadas com a epilepsia. Preconceito é um juízo preconcebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem nenhum fundamento sério. Um dos aspectos que marca profundamente as relações sociais das pessoas com a epilepsia é a ignorância, no sentido de falta de saber e de ausência de conhecimento. Quanto a isso, podemos dizer que a ignorância não é atributo apenas dos mais pobres ou dos que têm menos estudo. É algo que está presente em todas as camadas sociais, em muitas famílias, grupos de empresários e funcionários do governo. Ser invadido ou possuído. O significado da palavra epilepsia, de origem grega, revela como essa condição vem sendo cercada de mitos desde os tempos remotos. Mesmo que o verdadeiro responsável, o cérebro e não espíritos mágicos, tenha sido descoberto pelo filósofo Hipócrates há mais de 2.400 anos, a epilepsia ainda hoje está cercada de preconceitos e de desconhecimento. Muitos pacientes chegam a ter dificuldades nos relacionamentos, no ambiente escolar e no mundo do trabalho. Do ponto de vista da saúde pública, o preconceito é o maior problema associado à epilepsia. Em função dele, os pacientes ficam escondidos, deixam de ir ao médico para não ter que avisar o patrão e, com isso, acabam não recebendo tratamento. A epilepsia atinge 3 milhões de brasileiros. Na maioria dos casos, ela pode ser tratada com medicamentos, mas por falta de informação, muitos pacientes ainda sofrem preconceito das pessoas ao revelar a doença ou quando apresentam sintomas. A nossa repórter Jéssica Oliveira vai conversar com uma paciente diagnosticada com epilepsia. A gente está aqui hoje com a Maísa, ela é estudante de fisioterapia e tem epilepsia. Tudo bem, Maísa? Joia. Bom, a gente está querendo saber algumas coisas sobre você, sobre a doença. Você já sofreu algum preconceito por ter epilepsia? Geralmente as pessoas elas são muito pouco informadas sobre a epilepsia, né? Então quando você fala para a pessoa, eu tenho crise epilética, eu tenho epilepsia, as pessoas, nossa, você tem epilepsia, as pessoas se assustam. Geralmente pelo fato das pessoas não terem conhecimento, elas criam sim um preconceito, né, sobre a doença. Então você acredita que a falta de informação Gera o preconceito, Tá. com certeza. Você já enfrentou alguma dificuldade por ter epilepsia? Então, a epilepsia é o maior problema, tirando as crises convulsivas, né, que a gente se debate muito. Quando a gente está tendo crise, a gente se debate muito, a nossa boca fica muito mordida, muito machucada. Dependendo do local onde você tem a crise, você se machuca muito, igual já aconteceu de eu estar em casa, levantar pela manhã, né, para ir ao supermercado, de repente cair no meio da rua, bater a cabeça, ou ter crise tomando banho, bater a cabeça no vaso, me machucar bastante. Mas o maior problema é que quem tem epilepsia, tanto pela crise em si, quanto pela medicação, a gente tem uma memória muito ruim. Então, por exemplo, às vezes eu lembro de fatos bem antigos, né, de coisas que aconteceram, por exemplo, há 10 anos atrás, da minha infância, mas tenho uma memória curta em questão assim, de coisas que aconteceram há 6 meses atrás, 4 meses, 3 meses. Então, em questão acadêmica, em questão de trabalho, né, em questão desse tipo de coisas, isso me atrapalha bastante. E você já chegou a sofrer algum preconceito profissionalmente? Então, às vezes, mais por essa falta de memória, a gente tem um sono muito pesado, às vezes a gente não dorme quase nada, né? Às vezes a gente tem um apetite muito grande, às vezes a gente não tem apetite. Agora, o maior preconceito profissional é esse. Quando a pessoa pergunta, né, no ambiente de trabalho, se você tem epilepsia, a pessoa, por não conhecer a doença, ela se assusta e às vezes não te contrata, né? Porque infelizmente quem tem epilepsia, a doença não tem cura. Eu faço tratamento desde 9 anos. Então assim, quando você fala no emprego, ou até mesmo aqui na faculdade mesmo, às vezes as pessoas não entendem que você tem que fazer um tratamento complexo. E isso é o que mais me incomoda na realidade. Entendi. E você tem alguma sensação antes que a crise aconteça? Não. Quando eu vou ter a crise, eu na verdade, igual essa última crise que eu tive, né, que eu só me lembro que eu falei com a minha mãe que eu ia ao supermercado. Na realidade, eu estava indo passar por um caminho
vi que o supermercado estava fechado e estava voltando. Mas eu não lembro, igual as pessoas me falaram, que eu bati a cabeça na pedra, aonde exatamente que eu caí, qual foi a vizinha que me socorreu, nada disso eu lembro, tudo foi as pessoas que me contaram. Agora, a gente que tem epilepsia, pelo uso do remédio, igual eu falei, a gente tem ou muito sono ou pouco sono, eu tenho muitas vertigens, às vezes eu tô andando no meio da rua assim, eu tenho que dar uma paradinha, respirar, porque a gente sente, sabe, como se estivesse mexendo mesmo no cérebro da gente. E nas crises a gente se machuca muito, como a gente se debate, a gente fica com vários hematomas, fica a boca muito machucada, né, fere bastante a boca. E a minha epilepsia não é, porque a epilepsia ela tem graus, a minha epilepsia não é um grau tão elevado, porque a minha mãe tinha epilepsia quando criança, e o meu irmão que faleceu, o meu irmão tinha epilepsia quando faleceu. Então é isso. Muito obrigada, Maria. De nada, obrigada a vocês. Você sabe o que é epilepsia? Convidamos a fisioterapeuta especialista em neurociência Suzane Lima para explicar um pouco sobre essa doença que, por falta de conhecimento, gera preconceito que dificulta a vida das pessoas. Bom dia, Suzane. Bom dia, meninas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, a epilepsia é uma alteração temporária e irreversível do funcionamento do cérebro, que não é causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos. Durante alguns segundos ou minutos, uma parte do seu cérebro emite sinais incorretos, que podem ficar restritos a esse local ou pode espalhar. Se ficarem restritos, a crise é chamada como parcial. E se envolver os dois hemisférios do cérebro, ela vira generalizada. Por isso, algumas pessoas podem ter sintomas mais ou menos evidentes na epilepsia. Não significa que seu problema pode ser menor pela crise não ter sido aparente, entendeu? Vamos agora às maiores dúvidas das pessoas em relação à epilepsia. O paciente com epilepsia pode ter uma vida normal? Pessoas com epilepsia, desde que controlados, podem e devem ser inseridos completamente na sociedade. Ou seja, deve trabalhar, estudar, praticar esporte, se divertir. Epilepsia é uma doença mental? A epilepsia é uma doença neurológica, não mental. É verdade que a epilepsia é uma doença contagiosa? É uma doença não contagiosa, portanto, qualquer contato com alguém que tem epilepsia não transmite essa doença. Eu queria saber se é realmente verdade que a epilepsia tem tratamento, mas não tem cura? Existe possibilidade de cura em alguns casos. Por exemplo, com um procedimento cirúrgico que retira as causas da crise, pelo próprio amadurecimento do cérebro em alguns tipos de epilepsia infantis. E também se o paciente ficar sem ter crises durante uns 2 anos, no mínimo uns 2 anos, e a medicação dele for descontínua, sem recorrências. Existem medicamentos capazes de controlar totalmente a incidência das crises? Cerca de 70% dos casos de epilepsia são de fácil controle após o uso de medicamentos adequados. Os outros 30% restantes são classificados como epilepsias refratárias, de difícil controle. Agradecemos pela sua visita, Suzane, foi bastante esclarecedor. Eu que agradeço. Encerramos hoje o nosso reunião, agradecendo pela sua atenção e deixando uma mensagem de reflexão. O maior obstáculo é o preconceito. Obrigada. Obrigada.